Bom dia, pessoal, estamos começando mais um Papo de Mini e o assunto hoje é sobre desvios operacionais, que são furtos cometidos por clientes, por fornecedores e também por colaboradores. Esse valor, em nível Brasil, representa 0,5% do faturamento dos supermercados. Em 2024, algo em torno de 40 milhões de reais foram desviados por esses três canais. E hoje a gente trouxe aqui um especialista para nos ajudar, para esclarecer algumas situações, o Dr. Guilherme, que ele é advogado criminalista e também professor de direito penal. É um prazer estar aqui no Papo de Mini, conversando contigo, com o Aurino, com o Andrei. Parabenizar vocês pela iniciativa de levar conhecimento prático para os empresários e para aquelas pessoas que têm interesse de se aprofundar em temas relevantes na atividade empresarial. Eu vou tentar, na nossa conversa aqui, de alguma forma, tirar as dúvidas e proporcionar uma conversa de valor daquilo que eu aprendi e que eu estudei ao longo aí de mais de 10 anos de advocacia penal, atuando na defesa de empresários e, de modo geral, na advocacia criminal e também lecionando direito penal, processo penal, estudando, pesquisando. Então, que seja uma conversa bastante produtiva. Estou à disposição para a gente tirar as dúvidas aí dos empresários e de todos aqueles que acompanham o Papo de Mim. Eu acredito que vai ser um papo bem interessante mesmo para todo mundo que gosta do assunto, que trabalha no meio. Para começar, a gente vai perguntar sobre algo que está em alta, né, com relação às publicações da Havan, né, as imagens dos amostradinhos, que eles chamam, as pessoas que acabaram furtando na loja e eles divulgam nas redes sociais deles. Muitas pessoas pedem para a gente fazer o mesmo com os nossos amostradinhos e muitos donos de empresa, tenho certeza que têm a vontade de fazer isso, num sentimento de que a justiça seja feita. Então, eu queria entender de ti quais são os riscos, o que pode, o que não pode, para esse tipo de situação. Então, Ramon, acho que a gente tem que partir do princípio que quando uma pessoa, uma empresa é vítima de um delito, ela possui os canais adequados para tomar medidas. Embora a gente possa ter, e é plenamente natural que a gente tenha desconfianças a respeito do sistema de justiça, que tem as suas falhas, tem seus problemas, atravessa uma série de desafios. Eu penso que existe uma maneira correta, uma maneira ordinária, uma maneira tradicional de se buscar a justiça. E essa maneira, no meu ponto de vista, não é a mais adequada, fazendo a exposição das pessoas que eventualmente tenham furtado. Por que eu digo isso? Primeiro, porque hoje, no nosso sistema de justiça, a gente tem muito claro um princípio que é o princípio da presunção de inocência. Ou seja, todo mundo se presume inocente até o momento em que o judiciário efetivamente condena essa pessoa e define que ela cometeu, de fato, um delito. Quando você, de forma precipitada, embora tenha prova, tenha elemento na sua percepção de que aquela pessoa cometeu um delito, você expõe essa pessoa, você tem um risco muito alto de vir a ser responsabilizado. Não é comum, porque geralmente essa pessoa que eventualmente furtou, ela não vai buscar um advogado e processar, mas existe o risco. E aí é que a gente sempre conversa. Uma coisa é uma estrutura gigante, com um grande corpo jurídico, uma figura pública, fazer esse tipo de movimento e calcular o risco dela. Olha, se eu tomar uma indenização e tiver que pagar 20, 30 mil reais, ou se eu eventualmente for acusado de difamação, eu vou ter como me defender. Agora, o pequeno empresário, muitas vezes, às vezes se espelhando nessa figura de referência, quer fazer igual e acaba se prejudicando. Então, embora eu entenda que dá vontade, o sentimento aflora quando a gente é vítima de um furto, quando a gente é vítima de uma conduta criminosa, a recomendação é que chame a autoridade policial, chame a polícia, efetivamente entregue eventuais imagens e provas para corroborar com essa ação policial e efetivamente acredite na justiça, acredite no sistema de justiça e não tente, de alguma forma, por conta própria, fazer justiça com as próprias mãos, mesmo que seja divulgando isso, porque entendo que pode ser realmente prejudicial e o prejuízo pode ser maior do que aquele vinculado ao próprio furto ali. Então, assim, é um ponto de vista muito conservador meu, no sentido de dizer que é melhor fazer o certo do que arriscar e daqui a pouco ser responsabilizado eventualmente. Porque, de fato, considerando esse princípio que eu trouxe para vocês da presunção de inocência, se analisarmos o sistema de justiça,
pode sim haver responsabilidade civil de indenização, caso você divulgue o rosto de uma pessoa como se ela estivesse furtando, porque vamos que essa pessoa prova no curso do processo que eventualmente não estava furtando, que foi um erro. Veja que ainda não há uma acusação formal, muitas vezes a pessoa sequer foi processada, não há uma sentença e você já está colocando essa pessoa como uma pessoa que cometeu um furto. É muito arriscado, né? Então, talvez depois que o judiciário eventualmente condenar ela, transitar em julgado, até pode se falar eventualmente, porque a imprensa faz esse tipo de exposição, acho que a gente pode até conversar aqui de eventual exposição, mas precipitadamente, antes de uma acusação formal, antes de uma condenação criminal, fazer essa exposição eu acho bastante precipitado e arriscado. Doutor Guilherme, só pro pessoal lá ter uma noção de valores desse risco aí, para poder realmente fazer o cálculo deles dentro da operação deles. Porque a gente entende que 0,5% do faturamento é furtado. Quantos por cento tu vai conseguir reduzir quando tu divulga as imagens? Eu acredito que tem redução. Já ouvi falar que a Avan reduziu aí em 70% os furtos. Mas quanto tu vai reduzir e qual é o risco de tu receber o processo? Qual o valor desse processo? Uma janela, assim, eu sei que não é algo cravado, não tem como ser, mas giraria em torno de quanto, assim? Não, tudo vai depender, Ramon, das circunstâncias. Vamos pensar numa situação concreta em que a pessoa é flagrada aparentemente furtando e eventualmente é divulgado aquele conteúdo, divulgada aquela imagem, e no decorrer do processo essa pessoa é absolvida. Pensa, por alguma justificativa ela é absolvida. Eventualmente ela se esqueceu de pagar, ou foi uma situação eventualmente que não era um furto. Pode acontecer. A percepção do empresário, naquele momento ali, muitas vezes ela vai estar baseada em imagens, enfim, na percepção do colaborador que está lá na linha de frente, mas às vezes as pessoas se enganam. Então vamos pensar numa situação de erro. A indenização pode ser bastante considerável. Não tem como te falar em números, porque vai depender da condição financeira da própria empresa, para que o valor seja efetivamente relevante para aquela empresa. Então a gente pode falar de uma empresa grande, o valor pode ser maior. Efetivamente, a extensão daquele dano, onde foi divulgado, se foi numa rede social com 1.000 seguidores ou uma rede social com 10 mil seguidores, isso também vai impactar no valor. Então é muito difícil de falar em termos, né, de valores, mas a depender das circunstâncias pode ser uma indenização bem relevante que pode machucar bastante o fluxo de caixa do empresário, né? Claro, vai depender, como eu te disse, uma situação em que a pessoa efetivamente estava furtando, está comprovado que ela estava furtando, ela foi condenada porque estava furtando, eventualmente a divulgação, entendo que talvez nem tenha repercussão civil, porque o empresário vai estar só comunicando um acontecimento de um processo que muitas vezes não está em segredo de justiça, então não há qualquer irregularidade. Acho que o grande problema aqui é a divulgação precipitada disso, né? Ou seja, como eu disse, ainda a pessoa sequer foi processada, a pessoa sequer foi condenada, muito menos condenada, e está sendo divulgado o rosto dela como se ela fosse efetivamente um ladrão. E ela ainda não é para a justiça, ela só vai ser quando ela for efetivamente condenada, né? Entendi. Ramon, você já passou por isso lá na sua empresa, né? Sim. De vários furtos, de pessoas até... Eu lembro que tu chegou a divulgar imagens lá de cadeirantes, enfim, não sei se era a primeira vez ou mais de uma vez. Qual foi exatamente o caso que tu passou lá no dia a dia? A gente acabou divulgando e veio bastante gente me avisar, cuidado, que vai dar problema. Porque, realmente, a gente estava monitorando ali Não era o cadeirante, ele tinha a motinho do cadeirante, né? Mas aquele senhor, ele entrava no nosso mercado, ficava um bom tempo dentro do mercado e todo mundo atendia super bem e tal, pela condição dele. Mas o nosso repositor ali, o chefe da reposição, ele percebeu que, camarão congelado não vende tão bem. Aí ele tinha acabado de repor cheio e o nada olhou, vendeu 5, 6 pacotes. Que estranho, vou puxar na câmera para olhar. Ele puxou na câmera e identificou que esse senhor, ele guardava numa sacola embaixo das pernas. Então ele pegava, botava ali embaixo das pernas e depois passava pelo caixa, ninguém abordava ele, ninguém fazia nada. A partir daquele dia, todo mundo ficou ligado. Quando ele entrasse, era para todo mundo olhar, ver o que ele estava fazendo, e a partir do momento que ele saísse pela porta da rua, a gente abordava ele. E foi o que a gente fez. A gente estava até na Feira da Catz, nesse dia, voltando da Feira da Catz, nós tocamos a Rafa para chegar, para poder, né, ver a situação. E ele foi conduzido para a delegacia naquele dia, porém, ele saiu assim rapidamente. E a gente tinha imagens, pelo menos, de 2 eventos, né? Eu acho que é isso que gera essa sensação de injustiça no comerciante. E, claro, eu já entendi que o caminho do vídeo, de mostrar os amostradinhos, não é a melhor opção. Mas
essa sensação de injustiça ainda fica, né? Então, o porquê que ele foi solto? O que eu poderia fazer de diferente para que realmente ele ficasse e cumprisse alguma coisa? Né? O que existe na justiça que dá para a gente tentar fazer justiça? Então, vamos lá. Assim, são vários fatores que a gente tem que analisar quando a gente fala disso. Eu acho que o sentimento de injustiça, de impotência, ele é plenamente justificável. Acho que quem está trabalhando, cumprindo suas obrigações e eventualmente é vítima, em qualquer circunstância, né? Você ter algo tirado de você em qualquer circunstância é algo... Você fica com uma sensação de vulnerabilidade, impotência, de indignação, isso é natural. Agora a gente precisa tentar entender os motivos, né? Então vamos lá. Essa pessoa foi conduzida, foi presa, provavelmente foi feito um auto de prisão em flagrante dela, o delegado deve ter lavrado esse auto de prisão em flagrante, e muitas coisas podem ter acontecido para que ela tenha sido solta. Primeiro ponto é entender que o fato dela sair solta da delegacia não quer dizer que ela não vai responder um processo. Então, esse é um primeiro ponto. Quando a gente fala de... A pessoa foi para a delegacia e saiu de lá pela porta da frente, às vezes a gente esquece que talvez não se tinha requisito para ela ser presa preventivamente. Porque, vamos lá, existem, em linhas gerais, 3 espécies de prisão, tá? De forma muito simples, assim, sem tentar aqui ser muito assim, profundo no que diz respeito ao direito. Mas 3 espécies de prisão. Prisão definitiva, que é quando essa pessoa responde um processo, se defende e ao final ela é condenada. Prisão em flagrante, que é quando ela é conduzida por uma delegacia e fica à disposição da justiça para ser tomada alguma providência. E prisão cautelar. Prisão cautelar é um instrumento excepcional que o Estado tem à disposição para segurar durante o processo uma pessoa que é perigosa, que está ameaçando testemunhas, que está reiterando. Então, dentro dessa dimensão, a regra, Ramon, é que qualquer pessoa que cometa um crime hoje, qualquer pessoa, a regra geral, ela seja presa e seja posta em liberdade para que ela se defenda no decorrer do processo e lá no final do processo, depois que ela exerça a sua defesa, enfim, ela venha a ser condenada por uma prisão definitiva. Então, acho que o primeiro ponto é desmistificar a ideia de que ela saiu da prisão pela porta da frente, ela não vai ser responsabilizada. Ela vai ser, na maioria das vezes, né? Então, tem várias situações que a pessoa recebe a liberdade provisória e daqui 1, 2, 3 anos, claro que a gente tem um problema da justiça ser lenta, às vezes 2, 3, 4, 5, 6 anos depois vem uma condenação para ela cumprir. Então, esse é o primeiro ponto. Claro que aí tem que se analisar se nesse caso o juiz aplicou, eventualmente, o juiz ou o delegado, ou eventualmente depois o juiz na audiência de custódia, aplicou alguma figura que descriminalizou de alguma forma aquela conduta, que é a ideia do furto de bagatela, do furto famélico. Não me parece que aí era o caso de furto famélico, porque o cara foi furtar camarão, então assim, um bom gosto, né? O cara que tá... acho que não é o caso do furto famélico, que é aquele furto em que comprovadamente a pessoa furta para uma necessidade alimentar básica, né? Aquela mãe que furta uma caixa de leite para o seu filho, aquela pessoa que furta um pacote de bolacha para o seu filho que está com fome, aquela pessoa que furta 1 quilo de arroz, porque, né? Um pacote de macarrão, porque realmente precisa, seria o furto famélico. Nesse caso aí, muito provavelmente, se ele é primário, não tem outros antecedentes, pode ter sido a figura do furto privilegiado, que é uma espécie de furto, porque quando a pessoa ela não tem outras condenações criminais por furto e o bem furtado não supera um salário mínimo. Mas o que eu venho falando, eu falo sempre para os clientes que são empresários, enfim, você registrou uma vez, se essa pessoa retornar, registre outra vez, porque a reiteração e a contumácia é que vai fazer o Estado tratar aquela pessoa de uma maneira mais rígida. Então, embora seja decepcionante esse sentimento de, poxa, fui lá, chamei, levei na delegacia, enfim, e ele foi solto, não há como ter a certeza que isso significa impunidade. É simplesmente a certeza de que ela saiu pela porta da frente, mas de repente buscar se informar com o delegado se foi feito auto de prisão em flagrante, né? Eventualmente se tiver o advogado, pedir para o seu advogado acompanhar para saber qual foi o desenrolar processual disso, porque muitas vezes esse cara está respondendo um processo criminal e eventualmente se você tiver um segundo fato ou tiver um parceiro de outro mercado que soube que também ele furtou lá, fazer o registro, porque começa a gerar daqui a pouco quantidade de registros que uma hora esse cara vai efetivamente ser preso. É claro que não tem como se dizer na primeira, na segunda, na terceira, mas a gente precisa entender que o sistema penal ele também tem que ter certos freios e contrapesos. Você não pode pensar assim, vamos lá, o sistema penal hoje ele está soberbado.
gente perigosa, né? Assim, enfim, organizações criminosas, assaltante de banco. Então você imagina se a gente encarcerasse de primeira todo cara que furta um pacote de camarão, né? A gente não ia ter vaga daqui a pouco pro cara que assalta a mão armada. Então, infelizmente, a gente tem uma limitação prisional hoje no Brasil, né? Embora o Brasil seja a terceira maior população carcerária do mundo, seja o terceiro país que mais prende no mundo, a gente tem uma déficit de vagas gigante. E, infelizmente, a gente tem que fazer uma análise utilitária do negócio. Quem tem que estar preso? Tu prefere que esteja preso o cara que estupra uma jovem ou que assalta a mão armada no sinal, ou o cara que furta o camarão? Então, por isso que, assim, claro, na primeira vez. Então, eu acho que é esse equilíbrio, sabe? Entender que vamos tentar... assim, reiterou, vamos comunicar. Uma hora o Estado vai entender, não, beleza, por mais que o crime não seja tão grave, a reiteração, a repetição vai gerar agora a necessidade desse cara ser preso, né? Eu já vi muitas pessoas presas, efetivamente, preventivamente, por furto, mas quando o Estado entendeu que não foi uma coisa pontual, não foi uma coisa, né, esporádica, foi uma coisa repetida. Eu percebo, assim, eu percebo a minha visão, a minha experiência, e também colegas proprietários que já desistiram de registrar os pequenos furtos. Porque na primeira vez tu fica 4, 5 horas, tu perde do teu dia, a pessoa sai antes que tu da delegacia, então aquilo ali te frustra demais. Na próxima vez tu não faz, às vezes acaba tomando uma outra atitude, começa a querer bater, agredir e tal, né? Não acredito que é esse o caminho, mas gera essa frustração e a gente acaba não registrando. Uma pergunta só antes de a gente prosseguir. Existe uma forma de eu, por exemplo, registrar de forma online isso? Uma forma mais rápida que eu possa anexar, por exemplo, um vídeo e mostrar? Não sei se, né, tem essa informação, mas existe uma forma mais prática? Porque eu entendo que sim, todos os empresários registrariam com um volume muito maior, né? Para que realmente, quando eu pegar, tu já tem aqui 10. Normalmente são as mesmas pessoas que furtam, elas rodam as lojas. A gente sabe que a gente tem 5 lojas bem próximas uma da outra. E a gente pega a mesma pessoa furtando pote Nutella, desodorante, furtando essas coisas que a gente sabe que é para vender. Né? Então... assim, Ramon, vamos lá. Acho que a maior força que vai ter para a eventual prisão ser mantida, ser decretada, é o flagrante. Então, se você está monitorando essa pessoa, você sabe que ela está repetindo. Eu acho que essa atitude de efetivamente abordar ela, enfim, sempre tentando filmar, sempre tentando documentar para mostrar que aquele objeto estava ali na bolsa, estava ali na mochila, chamar a polícia militar e essa pessoa ser conduzida para a delegacia. Né? Eventualmente mandar o gerente lá fazer o registro, enfim, dar o depoimento. Acho que é o caminho mais adequado. Vamos dizer que você descobriu isso, não era sem ser uma situação em flagrante, descobriu isso vendo as imagens e tudo mais. Pode ser registrado virtualmente, pode ser. Você pode fazer o BO online ali, anexar, mandar por e-mail. E um ponto importante que às vezes as pessoas acabam não fazendo é utilizar o seu jurídico para fazer esse acompanhamento. Né? Ou seja, eventualmente fez o registro, pegou o número do boletim de ocorrência, acompanha para ver qual vai ser o desenrolar disso, né? Eventualmente, porque às vezes a advocacia criminal, eu sempre falo, né, ela é muito vista como a pessoa que defende quando alguém já está numa situação, mas o advogado criminal, ele também pode ser procurado, ele pode atuar como assistente de acusação, né? Ou mesmo representante da vítima no inquérito, na fase da investigação, e muitas vezes você pode mandar o seu advogado lá para o delegado e dizer, olha, delegado, poxa, esse cara aqui já fez 10 vezes. Né? Ou seja, você montar um dossiê e o advogado de alguma forma diligenciar junto ao delegado. Esse cara tem que talvez ficar aí, que seja 1 mês, 2 meses preso para que ele talvez aprenda. Né? Então, o empresário, eu acho que ele não pode perder a fé no sistema de justiça. Acho que embora o sistema de justiça tenha problemas, eu que trabalho diariamente com ele, vejo que tem muita gente bem intencionada lá dentro, tem delegados, tem promotores, tem juízes, tem muita gente que quer fazer justiça. Óbvio que os desafios estruturais são gigantes, a gente vive um sistema que assim, assoberbado de processos, então é muito difícil efetivamente se dar a devida atenção para cada caso. Quem litiga, quem está com processo na justiça sabe, seja um processo civil, seja um processo ambiental, seja um processo trabalhista, a gente sabe que demora,
Mas eu acho que, assim, ter essa crença na justiça, não deixar de registrar, não deixar de levar os fatos, de documentar, e eventualmente de pedir para o seu advogado, acompanhar, de alguma forma diligenciar, trabalhar junto à autoridade policial, junto ao juízo, para comunicar isso. Então vamos lá, o sujeito vai passar por uma audiência de custódia, né? Foi preso em flagrante, o delegado lavrou o flagrante, ele vai passar por uma audiência de custódia em 24 horas, que é o momento em que o juiz vai verificar se é necessário decretar uma medida cautelar, uma prisão preventiva, eventualmente. Se você tem um advogado, por exemplo, e tem um dossiê sobre essa pessoa, você tem outras filmagens, você já tem outras... Você pode juntar isso na audiência de custódia, né? Para o juiz, quando o juiz for fazer essa avaliação sobre a necessidade ou não de prender preventivamente esse autor desse furto, esse autor do fato, ele tem subsídio até para fundamentar. Porque, pô, chega o cara lá, furtou um pacote de camarão. Vamos colocar no lugar do juiz. O juiz, naquele dia ali, ele pegou um homicida, um traficante, um cara com organização criminosa, um estuprador, tal. Aí ele tá ali, né? Ele faz 10 audiências de custódia no dia. Chega um cara cadeirante ainda, furtou um camarão. O juiz pensa, cara, se ele tem informação, eventualmente, que esse cara já furtou 5 vezes, 6 vezes, ele vai ter até argumento, né, para poder decretar aquela prisão com mais segurança. Porque o juiz não vai decretar uma prisão dizendo, olha, tô decretando a prisão aqui. Porque o furto, ele é, diferente do roubo, naturalmente um crime sem violência. E a legislação, ela acaba prevendo uma pena menor para o furto. Então, acho que é isso. O conselho, a sugestão, a dica, acho que é essa. Insista, né? Tenha um processo bem desenhado no seu estabelecimento. Acho que tem que ter um processo. Aconteceu isso. Não pode ser uma coisa sanguínea, tem que ser uma coisa racional. Olha, isso é do jogo. Isso é do jogo. Acontece em qualquer lugar do mundo. Infelizmente, pessoas mal intencionadas existem em todos os lugares que querem tirar vantagem. Quem está né, digamos assim, na chuva nesse negócio precisa criar um processo interno e, de alguma forma, tentar fazer com que esse processo surta um efeito. E acho que tomar cuidado sempre, né? Penso sempre, tomar cuidado sempre para os excessos, porque o excesso pode sair mais caro. A gente viu aí já situações de segurança que asfixiou eventualmente a pessoa que estava furtando lá e gerou um prejuízo para a marca irreparável, né? E a gente está falando aqui de marcas enormes. Então, acho que fazer um treinamento com seus funcionários, alinhar e dizer, olha, pessoal, isso vai acontecer, ninguém aqui é herói, né? A gente está aqui trabalhando, vamos pegar, vamos abordar, vamos filmar, vamos documentar, vamos chamar a PM, vamos fazer isso quantas vezes for necessário, que uma hora essa pessoa não vai mais vir aqui ou vai ser presa. Vamos botar o meu advogado para ir lá acompanhar como é que está o procedimento, para juntar as filmagens, e eu acho que é isso, né? Montar um dossiê e ir pelo caminho da justiça mesmo. Esse ponto da abordagem é uma coisa que eu queria que tu ajudasse também. Já aconteceu, eu já fiz isso, de o pessoal comunicar para mim, estão roubando ali, furtaram, acho que era 2 ou 3 desodorantes. Botaram na mochila, fulano de tal, tá de boné vermelho, furtou. Eu desci, o cara tinha saído pra rua, eu fui atrás dele para abordar ele. Abordei ele na rua, ele abriu a mochila, fez um escarcéu na rua. Aquele bicho se aproveitou de mim aquele dia. Ele fez um escarcéu, deu um show na rua. Que eu não peguei nada, que vocês estão me acusando, que absurdo, que não sei o quê. Voltei pra loja, olhei nas câmeras, ele realmente botou na mochila. Quando ele percebeu a movimentação do nosso pessoal, ele devolveu numa outra prateleira. Mas só para dar uma ilustrada no caso, qual que é esse momento da abordagem? Eu posso abordar em loja? A pessoa acabou de esconder, eu já posso abordar? Se ela botou dentro da veste dela, ou se ela botou dentro da bolsa, da mochila, eu já posso abordar naquele momento? Ou eu tenho que esperar realmente a pessoa sair pela porta para fazer a abordagem só na rua, ou depois que ela passa os caixas? Esse time, esse momento da abordagem é uma coisa bem vamos lá. Difícil, assim. Juridicamente, Ramon, o furto se caracteriza com a mera subtração. Existiu uma discussão se a coisa tinha que ficar de forma mansa e pacífica sob a posse do autor para se caracterizar furto. Então vamos lá, furtei teu telefone, havia uma discussão se eu precisava estar tranquilamente com o telefone, poder usar o telefone, ou só o fato de eu ter tirado ele da tua órbita de posse já caracterizava. E hoje pacificou-se o entendimento de que subtraiu a coisa, consumou o furto, tá? O único receio de você
abordar antes de passar o caixa é porque a pessoa tem a justificativa de, olha, botei na bolsa e ia passar no caixa. E aí é uma discussão que fica não é o comum, óbvio. Assim, a pessoa vai botar no carrinho, vai botar na coisa, mas ela tem, botei no bolso. Tá, botei no bolso para passar no caixa. Então é um risco de ficar aquela narrativa e você não ter prova de dizer, não, beleza. Então eu acho que a sugestão... Passou o caixa, né? Passou a linha de pagamento. É o momento que demonstrou claramente o dolo, demonstrou claramente que ele ia subtrair e você aborda. E aí acho que o pulo do gato é sempre documentando, sempre filmando, sempre... Porque você filmar, pede para alguém filmar, pede para o senhor, eu vou conversar com ele. Amigo, seguinte, vi na câmera e tal, queria que tu me devolvesse, vou chamar a polícia... Tu vai ficar aqui, né? Enfim, e sempre com apoio ali, alguém filmando, e alguém já chama a polícia militar, vem e toma as providências, né? Acho que esse é o caminho. Porque realmente é uma situação que é delicada e às vezes a gente se atropela, né? Às vezes acaba botando os pés pelas mãos para tentar deixar a pessoa realmente detida ou para fazer essa abordagem. Eu queria ouvir de ti se tu já teve algum caso, alguma coisa de algum proprietário de mercado, gerente, enfim, o que for, que acabou metendo os pés pelas mãos na tentativa de realmente tentar fazer justiça com as próprias mãos, vamos dizer assim. Cara, nós temos, assim, no escritório a gente tem empresas, assim, que a gente presta serviço, e eu também já trabalhei em outros escritórios que prestavam serviço para mercados maiores, e eu já me deparei, assim, com várias situações de engano, dessa situação da pessoa dizer que abordou porque viu furtar e a pessoa justificar que tinha guardado que ia passar no caixa e dar uma confusão e não se conseguir provar. Acho que um ponto, Ramon, até que a gente tem que tocar no assunto aqui é ter um treinamento para que a abordagem aconteça quando há fundada razão real e tentar se afastar de certos estereótipos, né? Porque a gente tem esse problema, muitas vezes a pessoa que está trabalhando lá, o colaborador, às vezes não tem a compreensão e eventualmente aborda a pessoa que está meio vestida de certa forma, ou a cor da pele, ou determinada circunstância, tentar tomar cuidado com isso, que é natural, isso é do ser humano, né? A gente convive com preconceitos na cabeça e a gente tem as imagens que reproduzem a ideia do criminoso ou do não criminoso, que muitas vezes são imagens que não representam a verdade. Então, às vezes, o criminoso é o cara que está, às vezes, bem vestido e que vai lá justamente, né? O cadeirante, o cara que veio lá, o senhorzinho que ninguém imaginava. E, às vezes, existe às vezes, pega um jovem lá que está vestido de determinada forma e que está olhando algo ou que está ali e aí rola uma abordagem errada. Então, acho que tudo é estabelecer processos de treinamento. Acho que esse é um assunto que o gestor, que o dono de mercado, o dono de estabelecimento que sofre isso, tem que chamar a sua equipe, tem que ter processo, tem que estabelecer um processo, tem que ter ali uma diretriz, né? Tem que ter abordagem quando há fundada suspeita. Ou seja, o que é a fundada suspeita? Eu tenho um grau de certeza alto que esse cara realmente furtou, não posso simplesmente abordar quando eu achei, né? O cara tá ali mexendo, olhando e tal, é estranho, não comprou nada, saiu, mas eu vi efetivamente que ele tá com algo, porque pode gerar um prejuízo muito grande se você abordar uma pessoa, realmente ela não tiver com nada, né? E essa pessoa eventualmente buscar a reparação, sem falar no prejuízo hoje em dia com as redes sociais e com o impacto que isso causa para a própria marca, né? Então você eventualmente ficar com a pecha de um mercado racista, ou um mercado homofóbico, ou um mercado preconceituoso, e muitas vezes o seu cliente, você não faz distinção, né? Ele compra pessoas de todos os tipos, de todas as classes sociais. Então, estabelecer esses processos. Eu já vi ao longo da minha caminhada, assim, enquanto advogando para empresas, situações em que a empresa efetivamente acabou tendo prejuízo por uma gestão errada do processo, assim, abordar de forma agressiva, né, a pessoa da frente ali que cuida, o segurança, eventualmente se exceder, eventualmente ofender. Os fiscais de loja, né, que tem também dentro de alguns estabelecimentos. Exato. Que é uma pessoa que não recebe um treinamento adequado, que está muito empoderada e que... Eu acho que tudo é racionalidade, é raciocinar, né? Eu acho que esse momento porque a gente é tomado daquela adrenalina naquela hora, daquela raiva e muitas vezes ali a gente passa do ponto. Então, acho que a grande questão independente do tamanho da empresa, a gente tem que desmistificar a ideia de que pequena empresa não tem que ter processo interno, não tem que ter... uma ideia de compliance mesmo no nível de realmente governança. Dizer, olha,
tem um procedimento padrão. Isso é uma coisa que dá para desenvolver. Né? Desenvolve um procedimento operacional padrão. Olha, aconteceu isso. Beleza. A partir de qual momento eu vou abordar ele? Vou abordar na frente de todo mundo, vou chamar numa sala, vou fazer isso. Exato. É isso, vou abordar em que momento, qual é o grau de certeza que eu tenho que ter que ele efetivamente furtou. Porque às vezes, velho, se ele furtou um desodorante e eventualmente tu abordar ele errado, olha o prejuízo, quantos desodorante tu vai pagar, né? E pra tua imagem. Então, às vezes, se tu tiver dúvida, é melhor deixar o cara levar o desodorante do que eventualmente tu abordar errado o cara que não tava com desodorante, ou que, né? Porque os olhos, às vezes, né, são traídos ali. Então, acho que é isso. Mas eu até ia perguntar esse assunto, doutor Guilherme, em relação à proporcionalidade. Porque a gente vê, por exemplo, no supermercado, que tem lá as garrafas de vodka, uísque, e elas ficam, com valores maiores, elas ficam até lá cadeado, com chaves, enfim. Mas vamos supor, a gente falando aqui de comércio em geral, um material de construção. O cara pode ir lá furtar uma chave de fenda, que sei lá, custa R$10, só que ele pode pegar uma trena laser que custa R$1.500. E se isso for identificado, essa proporcionalidade pode ter um peso diferente na tomada de decisão lá do delegado, no boletim de ocorrência, para ter esse direito do empresário em cobrar aquilo de alguma forma? Ou seja, a proporcionalidade impacta no desfecho final da situação? Diretamente, né? A ideia, Andrei, que se criou de que o furto de pequenos objetos não dá cadeia, não dá, né, prisão, sim, ele existe por quê? Vou tentar explicar aqui também de forma simples. Um processo judicial ele tem custo, né? Então, é um custo pago por nós, né? Então, o delegado, o promotor, o juiz, o defensor público, a estrutura do Estado, do fórum, é uma estrutura cara, né? E que é sustentada pelos nossos impostos, pela nossa contribuição. Então, em determinados casos, se chega à conclusão, e aí por isso que a jurisprudência desenvolveu, então hoje na lei não há qualquer tipo de previsão de exclusão de responsabilidade para quem furta independente do valor. Não tem. Se você pegar o Código Penal hoje, virar de cabeça para baixo, não tem uma previsão expressa de que a pessoa furtou algo de R$2 e não vai ser processada criminalmente. Não existe. O que existe ao longo do tempo, o Estado percebendo que não fazia sentido em termos de custo, né, de uma análise econômica, você submeter uma pessoa a um processo criminal em razão de algo que é irrelevante, né? Então, a gente tem casos, e é engraçado que o meu primeiro processo seletivo para dar aula de direito penal numa instituição, não a que eu leciono hoje, foi sobre furto. E eu estudei vários casos, era uma aula, um processo seletivo, e eu fui estudar, era sobre furto, e eu tive que estudar bastante o princípio da insignificância. Eu fui pesquisar casos no Brasil, casos que chegaram assim. Então a gente vai ter um caso que me marcou muito. O caso chegou no Supremo Tribunal Federal. Então pensa, ele foi condenado em primeiro grau, ele foi condenado em segundo grau, ele foi condenado no STJ, mantida a condenação no STJ, e o Supremo Tribunal Federal absolveu ele. Ele tinha furtado um botijão de gás vazio que tinha sido recuperado. Então, assim, o cara furtou um botijão de gás vazio, os caras recuperaram o botijão e ele foi processado. Daí, quando a gente olha assim, poxa, quanto custou esse processo, né? Quantos botijões de gás custou esse processo? Então, por isso que a gente se desenvolveu essa ideia do princípio da insignificância, mas que tem que ser analisado com vários cuidados. Não quer dizer que o fato da pessoa furtar um desodorante, ou uma bolacha, ou um salgado, ele não vai ser processado. Tem que se analisar várias circunstâncias, como o histórico dessa pessoa, se essa pessoa está fazendo isso pela primeira vez. Então, faz sentido eu encarcerar, faz sentido eu processar criminalmente uma pessoa que pela primeira vez furtou um desodorante, né? Botar ela na prisão. É o contrapeso que você falou anteriormente também, né? Exato. Ou seja, qual é o... E aí entra na tua pergunta. Qual é o impacto desse furto para aquele estabelecimento? Então, vamos lá. O sujeito furtar um objeto de R$10 numa rede que tem mercados no Brasil todo. Qual é a relevância disso para o mercado? Óbvio, talvez se você falar, não, mas daqui a pouco se furtar 20 no dia, isso pode começar a ser relevante. Mas o direito penal, ele analisa o fato individualmente, analisa daquela pessoa. Aquela pessoa, desde que ela não esteja conectada com outras, é diferente se ele combinar 10 amigos, vamos lá furtar cada uma peça de carne e vamos fazer um grande churrasco. Bom, aí eu tenho um crime muito mais grave porque eu tenho coautoria aqui. Mas se o sujeito foi lá furtar um pedaço de colchão duro e eventualmente de R$15, R$20, aquilo não chega a ser relevante. Agora, diferente por exemplo, o sujeito que furta uma picanha de R$200 num mini mercado que fatura de uma cidade pequena que no inverno fatura R$1.000 por dia.
que a gente sabe que existe essa realidade. Não, mercado de cidade pequena, no inverno, fatura R$800, R$900. O sujeito vai lá e furta um pedaço de carne que custa R$150, é 10% do faturamento daquele mercado naquele dia. É muito relevante, né? Exato. Então passa a ser relevante e a jurisprudência pode ser que não aplique o princípio da insignificância de acordo com o fato, né? E aí a gente vai ter a figura do furto privilegiado, e como eu disse, é aquele furto que não alcança, de acordo com a jurisprudência, até um salário mínimo. E não quer dizer que a pessoa não vai ser processada criminalmente, mas o juiz poderá, no processo, substituir a pena de prisão por uma pena de multa, né? Então é essa situação. Então o exemplo que tu traz se encaixa muito. Pô, se o negócio é valioso, tem um valor de mercado e realmente impacta naquele estabelecimento, a pessoa pode sim ficar presa e eventualmente até por um tempo relevante, assim, né? Então, tem que analisar o caso, tem que analisar o que foi furtado, tem que analisar qual é o histórico dessa pessoa, tem que analisar o tamanho da empresa, tem que analisar uma série de contextos para se entender efetivamente qual é a solução jurídica que vai ser dada. Muito bom. Eu tenho uma outra pergunta aqui que é sobre a parte, agora fugindo um pouco desses furtos, enfim, delitos externos, né? Que é quando, por exemplo, algum funcionário meu vai lá e furta dentro do meu negócio. Porque me parece que daí, dependendo do cargo daquela pessoa, existe um nível de confiança para ela. Porque a gente está falando aqui de furto, mas a gente de objetos de alimento, enfim. Mas a gente pode também estar num contexto em que é um gerente de caixa, né, fazendo todo mês ou todo dia, reiteradamente, o saque de R$100, R$200. Eu até entendo que todo esse contexto que você falou, relacionado a valor, reiteradamente aquela conduta vai ter um peso. Mas o fato de ele ser uma pessoa de minha confiança, de estar lá para fazer aquela atribuição e ele de certa forma, me prejudicar. Tem um agravo pior para as pessoas? É mais grave essa situação? Não é mais grave? Enfim, e também a questão das medidas, eu acho que até que as medidas talvez sejam até parecidas, né? Só que daí envolve outro vínculo, que é o vínculo trabalhista que ela tem com a tua empresa. Não vamos aqui entrar no mérito da legítima defesa para demissão, nem nada do tipo, não é o objetivo, mas quanto à parte penal para aquela pessoa, existe uma conduta assim, mais grave para aquela situação? Vamos lá. A depender da forma com que o funcionário haja, ele pode caracterizar a apropriação indébita, pode caracterizar o furto, pode caracterizar até mesmo estelionato, né? Então são 3 crimes que geralmente podem ser... Todos têm a pena bem parecida, né? Furto, mas eles têm algumas questões que agravam a pena. Então o furto vai ter, por exemplo, uma causa de aumento, uma majorante, quando ele é cometido com abuso de confiança. Então é um furto que já vai ser considerado um furto qualificado, um furto que não é mais um furto simples, um furto que é majorado em razão dessa relação de confiança. E geralmente, vamos lá, nessas circunstâncias é muito raro o sujeito fazer isso uma vez, né? Pegar R$100. Se ele vê o caminho ali, pegar R$100, né? Ele vai fazer aquilo sempre. E aí a conduta não é mais uma conduta insignificante e irrelevante, é uma conduta global. Eu já defendi empresários, assim, já tive situações no escritório de, poxa, assim, proprietária de uma pequena loja que tomou um prejuízo de quase R$100 mil porque o funcionário, a funcionária tirava roupa, tirava para vender por fora, né, tirava o dinheiro do caixa e foi se fazer um somatório geral, um prejuízo... Quebra a empresa, né? Exato. E a empresa não sabe onde está o rombo, as contas não estão fechando e quando vai ver, a pessoa em 3 meses furtou quase R$100 mil, uma empresa que o faturamento baixo. Então, a grande questão é efetivamente tentar documentar tudo isso, então a filmagem, a câmera, né, tentar demonstrar isso, e aí passa pela organização contábil também, e a organização de estoque, e quanto mais organizada a empresa tiver, ela vai ter melhores condições de poder identificar esse furto, né, e poder agir, mas acho que nesse caso é muito mais difícil você aplicar a insignificância, salvo se for uma situação pontual, né? Uma vez o caixa tirou R$50 ali, que acaba nunca sendo, né? Depois que descobriu a falha, ele vai... Geralmente, né? Exato.
Eu tenho lembrança, assim, eu trabalhei com caixa de posto de gasolina, né? Antes de virar advogado, enfim. E na época a gente sofria muito com os frentistas que tiravam do caixa, né? E o caixa que acabava pagando o valor. E na época era uma loucura, assim, porque o que acontecia? Na época, o posto não tinha um controle por bomba de funcionário. O frentista abastecia lá na bomba, trazia o dinheiro em mão, que hoje em dia tem muito pouco, mais cartão, mas na época muito dinheiro em mão, e entregava no caixa. Só que em dias de movimento, assim, Réveillon, Carnaval e tal, o frentista ficava com 5, 6 abastecimentos. Ele abastecia 5, 6 carros, depois ele vinha no caixa. Ele dizia, eu te entreguei, não entreguei. E aí sempre faltava dinheiro, né? E depois era uma odisseia nas câmeras para ficar tentando entender, né? Onde é que foi? Faltava R$200 no caixa. Daí, quem é que pegou, né? Eu não vou pagar isso. Então é algo que, cara, infelizmente sempre vai acontecer. E a empresa daí depois, hoje nós somos advogados do posto lá que eu trabalhava, sim, enfim, né? E a gente sabe que eles aplicaram hoje metodologias assim, de controle. Então aquele frentista fica responsável por aquela bomba, né? Então você sabe, se faltar naquela bomba é do frentista, meu amigo, se você não entregar. Então acho que a empresa tem que estar buscando esse tipo de mecanismo para tentar evitar isso, porque sempre vai ter alguém mal intencionado que vai acontecer, né? Mais uma pergunta objetiva. Peguei o meu colaborador furtando reiteradamente. Tenho tudo isso comprovado ao longo de um mês. Então, além de, claro, aí demitir por justa causa, fazer essa questão trabalhista, como a gente não vai entrar no mérito, mas o meu funcionário ele pode responder criminalmente por aquilo? Sim, claro. Não, e aí cabe à empresa ter que entrar com processo com o seu advogado. Exato. Não, esses crimes, Andrei, todos eles são crimes de ação penal pública. O que significa isso? O próprio Ministério Público, tendo conhecimento desses crimes, seja estelionato, apropriação indébita ou furto, a depender da maneira, né? Porque o único que vai mudar para ser um desses crimes é a maneira, né? A apropriação indébita é quando a pessoa tem o poder, ela simplesmente se apropria. Então, assim, o caixa que simplesmente tem o poder daquele dinheiro durante o dia se apropria. O furto, quando ela não tem o poder, mas tem o acesso. Então, assim, eu tenho a chave, eu sei o horário que o dinheiro é colocado no cofre, e eu vou lá e uso isso. E o estelionato, quando eu utilizo de uma fraude para poder receber um valor a mais. Então, assim, mas basicamente os três são crimes contra o patrimônio, né? E com penas muito parecidas. A diferença é que no estelionato tem que ter representação. Ou seja, a vítima tem que expressamente dizer que quer que o Estado processe, né? Os outros dois não precisam. Mas, então, em regra, o próprio Ministério Público vai ajuizar. O advogado é importante para quê? Para tracionar o negócio. Sim. Então, assim, como eu disse, o judiciário está assoberbado. A polícia está lotada de coisas para apurar. Se você fizer simplesmente um boletim de ocorrência, olha, meu funcionário furtou durante um período, eu tenho as câmeras e entregar lá, isso vai ser mais na vala comum e muito provavelmente vai demorar para andar. Até talvez vai andar. Agora, se você tiver um advogado que vá lá e que, de alguma forma, diligencie junto ao delegado, que junte provas, que pressione no bom sentido, né? Faça a coisa andar, vai ser muito mais útil. Então, o processo, né? O funcionário identificou efetivamente, tem prova, tem elementos, se é em flagrante, chama a polícia, se não, monta um dossiê, né? Demite por justa causa e joga isso, né? Entrega isso na autoridade policial, vai ser instaurado provavelmente um inquérito policial para investigar, essa pessoa vai ser chamada, você vai poder levar testemunhas, outros funcionários, juntar as câmeras, tal. Eventualmente o delegado pode pedir quebra de sigilo bancário para ver se ela recebeu esse dinheiro na conta dela. Até para identificar às vezes o tamanho, o volume, exato, né? Porque você presume que foi em um mês, mas pode ter tido um rombo bem maior. Exato, então, para investigar isso, daí seria investigado ao longo do processo criminal. Do inquérito, você foi lá e comunicou isso à autoridade policial. A regra qual é? A regra é que antes de um processo, existem exceções, enfim, mas existe um inquérito. O inquérito é justamente um procedimento preliminar para fazer o levantamento da autoria, da materialidade e da extensão do crime, para que isso possa ser entregue para o Ministério Público, para que o Ministério Público tenha condições de exercer a ação penal e ajuize essa ação penal. Então, esse processo de investigação, ele pode contar com a colaboração da vítima, entregando elementos, entregando provas, né? E eventualmente dando mais robustez a essa investigação para chegar no Ministério Público com mais força. Inclusive a extensão, como tu falaste. O delegado pode pedir uma busca e apreensão, você pode fazer um levantamento. Às vezes o cara comprou uma moto, ganhava lá R$1.500, R$2.000, tá com um carro que não tem, né, não tem como justificar, um carro quitado e tal. Você pode eventualmente pedir até uma busca, pedir um sequestro desse bem para garantir eventual indenização. Então tudo isso vai passar por um apoio jurídico ali nessa situação. O conselho
verificou que está sendo vítima, que está sendo furtado, está sendo vítima de um golpe de um funcionário e tal, cara, converse com o seu advogado de confiança, busque, enfim, assessoria jurídica, porque ele vai saber a melhor forma. Às vezes até, eventualmente, faz-se um acordo de devolução, porque às vezes por empresário, tomei um prejuízo de 30 mil reais, sei que meu funcionário está me furtando. Às vezes é muito mais vantajoso você, tendo prova, chamar para uma conversa, dizer, meu amigo, está demitido, me devolve, e tal, do que às vezes fazer um negócio mal planejado, faz um boletim de ocorrência, o cara já torrou o dinheiro. Muitas vezes para o empresário, o fato daquela pessoa ser ou não condenada não vai trazer de volta o prejuízo. Então eu sempre falo, a gente hoje, o direito penal hoje ele já privilegia certos instrumentos de composição no próprio direito penal. Até certo tempo era um sistema muito heterocompositivo, assim, ou seja, o juiz dizia, era uma coisa que vinha de cima, né? Você cometeu o crime e o juiz dizia. Hoje já se tem instrumentos de composição. Então, beleza, você cometeu um crime, amigo. Tá, mas vem cá, vamos sentar aqui numa mesa, vamos resolver e a gente não leva isso à frente e tal, e o Estado não vai ser, né, mais assoberbado com a tua situação. Então, já assessorei empresários também em situações como essa. Olha, tenho documentado, tenho tudo aqui, tenho auditoria, tenho câmera, o cara tá pegando, o cara tá viajando que ele não pode, o cara tem carro, moto. Cara, chega e chama o cara, amigo, né? É o seguinte, tem isso tudo aqui, vou levar até a autoridade, como é que a gente vai resolver, enfim, tal. Então, assim, são situações que eu acho que a assessoria jurídica ela acaba sendo importante. A gente teve um caso semelhante, que daí é no último, que a gente, na verdade, não conversou, sobre os fornecedores, né? O desvio através de fornecedores. A gente teve um caso que um fornecedor ele acabava falsificando a nossa notinha, porque era uma notinha prévia para depois vir a nota fiscal. Ele falsificava e botava mais quantidades e tudo mais. Daí, nesse caso, deu um rombo também significativo. E quando a gente identificou, a gente chamou o fornecedor, o proprietário da empresa, né? Não o vendedor, e uma notificação extrajudicial. Explicamos para ele, mostramos os vídeos, a gente tem tudo isso aqui, assim, assim, assado, ele roubou tanto. E a gente entrou em comum acordo ali que eles iam pagar tanto pra gente parcelado para devolver esse valor, pra gente não entrar com nada. Então, realmente, muitas vezes é o melhor caminho, né? Pra te sair, pra te resolver o problema e andar assim, aí seguir. Exato. E a questão do funcionário que vocês tocaram, ela em relação a tomar muito cuidado para agir quando se tem realmente certeza, porque é mais delicado ainda que a questão lá do cliente, porque a gente está falando de justiça do trabalho. Então, quando você já tem que ter um grau de certeza ou uma fundada razão para tomar uma atitude quando um cliente está eventualmente furtando, você já tem que ter um grau aqui de certeza, um processo bem estabelecido para agir. Agora, quando você fala de funcionário, esse processo tem que ser ainda mais rígido, porque você está falando de uma pessoa que tem uma relação de trabalho que é regida por uma justiça especializada para esse tipo de pessoa e que, invariavelmente, tem uma postura mais protecionista para o empregado. Então, eventualmente, você acusar uma pessoa de estar furtando sem ter subsídio, sem ter firmeza, sem ter elementos, pode se reverter contra você de forma muito, muito ruim. Além de você não conseguir ressarcir o seu prejuízo, ainda eventualmente tomar uma ação trabalhista, danos morais no âmbito do trabalho e sair ali com um prejuízo maior ainda. Então isso é comum acontecer, né? Não, e a gente nesse caso já aconteceu, né? Eu já fui na justiça trabalhista, reverteram a justa causa, aconteceu tudo e a gente aprendeu. Então, a partir do momento que a gente identifica um colaborador fazendo algo errado, a gente deixa no menor número de pessoas possível, dá corda para ele fazer mais vezes, para poder documentar tudo, e daí sim tem provas para ficar tranquilo com relação a isso e a pessoa seguir o rumo dela. Ser promovida ao mercado de trabalho. Eu acho que tudo tá vinculado ao padrão de prova que tu tem, a qualidade da prova que tu tem, né? Às vezes tu tens a certeza, tens a convicção, mas não tem como documentar isso, e aí você vai para a justiça e o juiz, poxa, não tem como enfim, ratificar essa justa causa e acaba revertendo e depois é esse prejuízo todo. Então tá, eu acho que esse episódio tá fechado, pessoal, fico muito feliz, a gente conversou muito tópicos extremamente relevantes. Vamos deixar aqui os arrobas para a gente poder entrar em contato, né? O Andrei, poder passar aí teu arroba? Arroba Andrei com Y, P Santos, Instagram e Papo de Mini. Vamos lá, Ramon. Arroba Ramon Junks, o Junks é Junckes.
Eu sou o Aurino, @aurino.martins. E para quem quiser tirar algumas dúvidas ou, enfim, entrar em contato com o nosso convidado, né? Se o Dr. Guilherme também puder passar aí os contatos, os meios de comunicação contigo. Claro, o meu Instagram é Guilherme Silva Araújo. E o Instagram do escritório é art.advogados. A gente está à disposição. Acho que o que fica, em grande medida, da nossa conversa é a busca por um especialista. A gente, no Brasil, tem uma cultura, Ramon, Aurino, Andrei, de pagar advogado depois que a coisa já acontece. E acho que a gente precisa desconstruir isso. E efetivamente, quando tiver dúvida, quando tiver uma tomada de decisão que impacte, consultar um advogado, buscar uma consultoria, né? Ou quem tem condições de ter um advogado fixo, mensal, porque muitas vezes isso acaba se pagando. Numa tomada de decisão acertada que você tem, eventualmente que você não faz uma ação, às vezes, ali impensada, você já economizou aquele valor que você paga, né? Então acho que o empresário, independente do tamanho, é criar a cultura. Quando a gente está doente, a gente vai no médico. Quando a gente precisa arrumar o carro, a gente vai no mecânico. E a gente tem uma cultura de, às vezes, ir pro Google buscar a questão jurídica, né? Vou lá buscar o modelo aqui, ver. E acho que não é o mais recomendado, porque chega muita coisa lá para mim, muita coisa mesmo, que poderia ter sido resolvida lá atrás de forma muito tranquilamente, assim, sabe? E às vezes chega um problema gigante por falta, às vezes, de instrução, por o empresário querer economizar aqui ou achar que pode resolver, né? Então, acho que a tônica da conversa é: você foi furtado no seu estabelecimento por um cliente, foi furtado ou está sendo furtado ou vítima de um crime por seu colaborador. Acho que antes de tomar decisão, consulte o advogado até mesmo para estabelecer esses processos, né? Eu acho que estabelecer esses processos internos, criar, como eu disse, um manual padrão, um regimento interno, um manual de boas práticas da sua empresa, para você, entrou o seu funcionário, você entregar para ele: olha, aqui tem um regimento, se você se deparar com uma situação dessa, às vezes o dono vai estar viajando, não vai estar no local, e o funcionário às vezes quer até fazer um H com o dono, né? Vou pegar, dei o cascudo, chefe, dei o cascudo do cara, olha, não vai fazer isso, né? O cascudo vai me custar caro lá, né? Então, no fim das contas, eu acho que é isso, estabelecer processos e estar sempre bem informado. Mas isso aí, obrigado pelo convite mais uma vez, foi muito bom. Muito obrigado pelo papo aí. Pessoal, esse foi o Papo de Mini, o papo que transforma o seu negócio, e fechamos aqui mais um episódio.